Vamos lá? A gente vai dar continuidade então, agora fazendo o nosso exercício revisional, tudo bem? Nada melhor do que a gente ter uma aula de revisão e fazer o exercício para que a gente possa fixar todo o conhecimento, tudo bem? Então vamos lá, vamos reavivar um pouco mais isso colocando agora em prática, tudo bem? Eu espero que você já tenha pegado esse exercício, tá? Tanto na plataforma como por e-mail, vocês receberão isso. Então, peguei meu exercício, tentei fazer meu exercício e aqui tá a explicação desse exercício como um todo, ok? Para tentar tirar todas as suas dúvidas a respeito de cada questão. Então, vamos analisá-las. A minha questão, eu coloquei para você aí um poema do Álvares de Azevedo, tão querido. Vamos lá, e ele começa bem bonitinho assim. Quando, a primeira vez da minha terra, deixei as noites de amoroso encanto, a minha doce amante suspirando. Volveu-me os olhos úmidos de pranto, um romance cantou de despedida, mas a saudade amortecia o canto. E aí ele continua se declamando, né? Se declarando de uma forma bem bacana, bem bonita. E aí a perguntinha é a seguinte: a mulher romântica colocada nos poemas e nos romances possui características específicas correspondentes ao comportamento carregado do ultrarromantismo por parte do jovem burguês. Ao ler o poema de Azevedo, é possível ver com mais clareza, essa imagem. Produz um parágrafo em que se esclareça como era essa mulher. Pessoal, eu quero que você trabalhe essa sua resposta pensando um pouquinho nas características que a gente citou no vídeo anterior, as características do próprio romantismo, do próprio período, ok? E o que ele expõe aí dessa mulher? Como é que era essa mulher? Acima de tudo, as características do sentimento dele para com ela, certo? Dessa elevação, dos detalhes minuciosos que ele cita pra gente, ok? Então, norteie sua resposta em cima disso que vai dar certo. Olha essa questão 2, pessoal. O antes e o depois, certo? A figura central ali você tem como o índio, ok? Relacione a charge acima à fase nacionalista do romantismo. Rapidamente, você precisa relembrar qual é a fase nacionalista dentre as 3 gerações, tanto no que era colocado como ideologia literária, ou seja, o que era pregado, quanto como era a realidade do índio no século XIX e hoje, no século XXI. Então você vai trabalhar com uma correlação, ok? Fazendo uma análise da própria figura, da imagem como um todo, do que era pregado em cada momento, tudo bem? Dessa figura sendo ela dentro do próprio romantismo, ok? Então, vamos para a próxima. 3. O ultrarromantismo elegeu vários símbolos, para representar o estado da alma do amante apaixonado. Dentre eles estão o véu, o frêmito, o seio palpitante, a chuva, a bruma, a caveira, a palidez, a languidez, o beijo. Este último, ganha um destaque forte na vida dos apaixonados. Aí eu pedi, explique os 2 efeitos que a ação de um beijo pode acarretar no comportamento de um ultrarromântico. Pessoal, pensa um pouquinho em todos os poemas que a gente já fez análise em cima da figura do ultrarromântico, ok? Então, analisa a figura do ultrarromântico com essa ação, essa simples ação do beijo em si, Então, o que esse símbolo acarreta para essa figura, ok? Coloca a sua resposta em cima desse pensamentozinho. Olha 4, elabore um parágrafo em que se justifique a relação de fatos, do contexto histórico brasileiro, com o comportamento da intelectualidade, principalmente literária, de destaque na primeira metade do século XIX, certo? No Brasil, a qual exaltou o país de tal forma que a primeira fase do romantismo brasileiro tem como nome o nacionalismo. Então, o que eu quero que você faça aí? Que você elabore um parágrafozinho que tenha como base uma justificativa dos fatos históricos, do que estava acontecendo nesse momento, para que essa primeira geração fosse conceituada como uma geração nacionalista, tudo bem? E coloca um pouquinho dessas características, tudo bem? Dessa primeira geração, como é que ela se portava socialmente, tá bom? Vamos passando. Olha 5. Relacione a proposta do romance de folhetim ao movimento romântico. A burguesia, tanto
tanto a consolidada europeia quanto a iniciante brasileira e ao aumento do número de leitores. Pessoal, eu quero que você aí faça uma correlaçãozinha para mim rápida do próprio romance de folhetim. A gente comentou isso em sala. Romance de folhetim, o que eram esses folhetins para o romantismo, da importância social dele, ok? Então você vai elaborar para mim uma relação entre essa partezinha, né, dessa proposta do romance de folhetim em cima da visão do próprio aumento de leitores, tudo bem? Passando, olha 6. Explique o que foram os romances de folhetim. Eu tenho certeza que você tem essa anotaçãozinha sim no seu caderno, ok? E eu sei que os romances de folhetim, eles foram de extrema importância para essa escola literária. Porque, acima de tudo, o romantismo ele foi produzido para a burguesia. Cuidado com a sua resposta, vamos lá. Olha 7. Considerando a tela abaixo, aponte 2 características da estética romântica que estejam presentes na tela do Delacroix e justifique a presença de cada uma delas. Então você vai colocar as características da estética do romantismo, tudo bem? Então você vai procurar, lembra um pouquinho das próprias características de como os pintores produziam, dos traços. Então pega essas características que eu tenho certeza que você também anotou no seu caderno e joga para essa respostinha, beleza? 8. Explique os 2 sentidos para a palavra liberdade, literário e social e econômico, para o homem do movimento artístico do romantismo. Pensa um pouquinho que essa palavra a gente comentou que foi a principal para o romantismo, segundo aquela tríade, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. Pensa um pouquinho em cima disso que vai dar certo. Olha 9, eu pedi para você pesquisar e responder. Quais foram as 3 gerações românticas? Tenho certeza que você lembrou. Primeira geração era o quê? Nacionalista. Segunda, ultra-romântica. Terceira, condoreira. Pedi também as principais características de cada uma delas, a gente falou no vídeo anterior. E a 10, explica a relação da mulher burguesa romântica e o folhetim, certo? O folhetim do romantismo. Analisa um pouquinho para você me responder isso daí sobre a postura da mulher dessa época. Qual era a função social dela? O que ela podia fazer, ok? Socialmente falando. Então, pense um pouquinho nisso para você poder responder de forma correta. Queridos, eu espero que eu tenha ajudado, ok? Conte comigo para o seu estudo. Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo que eu vou tirá-la, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!